A cultura das mídias é um estudo que tenta entender as mudanças complexas da sociedade, como por exemplo a TV, que foi um meio popular na década de 50 até 2000, e a internet, cuja popularização começou por volta de 2000, quando os sites começaram a se tornar mais dinâmicos e interativos. A história da comunicação começa bem antes da TV, da rádio e dos livros. A comunicação sob perspectiva de propaganda começou com o comércio, quando os comerciantes precisavam utilizar folhetos, cartazes e muitas vezes a voz na comunicação oral, que é a origem da comunicação. Era 1. Conhecidamente como a Era Oral, começou desde o início da humanidade, quando o ser humano efetuou a necessidade de se expressar por grunhidos e expressões, que aos poucos foi tornando forma e tornando-se um idioma. Idioma é a base de uma escrita, que foi introduzida na antiguidade pelos sumérios. Antes disso, seres humanos faziam pinturas das cavernas para tentar se expressar para os outros, porém não era considerado escrita, já que não havia padronizações nas representações gráficas. Escrita foi um período muito importante, pois foi a partir daí que o ser humano passou a compartilhar de forma mais eficaz a transmissão de ideias, pois existia a padronização através de signos. Com a facilitação de acesso ao conhecimento graças à produção em massa de livros, surgiu inventores de tecnologias como fotografia, rádio e televisão. Foram os novos meios pelo qual o homem poderia se comunicar com o mundo. Se antes a produção de livros em massa facilitou a comunicação entre os homens, então com a invenção de novos meios como rádio e TV, abriu uma nova possibilidade. Inclusive, as propagandas começaram a ficar mais evidentes, fazendo com que exista mais investimento e, consequentemente, aumentando a qualidade de produção. Com a facilitação de acesso ao conhecimento graças à produção em massa de livros, surgiu inventores de tecnologias como fotografia, rádio e televisão. Foram os novos meios pelo qual o homem poderia se comunicar com o mundo. Se antes a produção de livros em massa facilitou a comunicação entre os homens, então com a invenção de novos meios como rádio e TV, abriu uma nova possibilidade. Inclusive, as propagandas começaram a ficar mais evidentes, fazendo com que exista mais investimento e, consequentemente, aumentando a qualidade de produção. Era 5. A Era Midiática. A Era Midiática foi uma era que fez com que surgisse o termo pop nos anos 50. Músicos abandonaram o jazz e começaram a popularizar o country e rock com Elvis e Johnny Cash. Marilyn Monroe se tornou um ícone do Hollywood. E na década de 60, os Beatles invadiram o cenário da música e se tornaram um símbolo de contracultura. A cada 10 anos surgia uma nova tendência e trouxe uma outra perspectiva da comunicação, fazendo com que a indústria do entretenimento enriqueça e se torne a voz do povo. Nos anos 70 surgiram os computadores e videogames. Cada vez mais a tecnologia avança, até que... Era 6. Tim Berners-Lee criou a internet, que foi baseado nos conceitos anteriores de ARPANET e intranet. Mas com o auxílio da satélite e servidores, no ano de 1992, qualquer usuário de internet podia ter acesso ao World Wide Web. E a internet se popularizou mais nos anos 2000, na mesma década das profissões que começaram a sumir devido aos avanços tecnológicos. E próximo de 2010, smartphones surgiram, e com eles a inteligência artificial começou a ser desenvolvida, e a grande mídia passou a migrar para a internet. Dificuldades da propaganda na migração para o digital. Como se trata de um meio inovador, que sempre está em constante crescimento e dinâmico, interativo, algumas agências dificilmente se adaptam para a nova mídia. Porque como se trata de um meio interativo que possui suas complexidades, como monetização, analytics e segurança, se tornaram mais um custo para se manter no mercado. A forma de se falar também mudou e passou a ser mais inclusiva, pois hoje em dia a maioria da população global usa a internet. Migrando para o digital.
Hoje em dia, espera-se que a empresa tenha conhecimento sobre Google AdWords, saiba como funciona o sistema de arquivamento de documentos em nuvem, saiba como chamar a atenção do consumidor, sem exagerar, mas ter uma noção do impacto da propaganda. Neste meio, quem define o futuro da empresa ou publicitário são os usuários, não mais somente consumidores, pois a partir do momento que o usuário vê a propaganda, eles podem se tornar futuros clientes. Para isso é necessário ética, saber investir e saber contra-argumentar de forma ética quando necessária. No mais, as ferramentas mais importantes no meio digital são números de cliques, por isso existe o clickbait, watch time, gráficos que demonstram o perfil do público que consome propaganda, como por exemplo o poder de compra, inclusive a abrangência do público, se é regional, nacional ou internacional. Futuro da propaganda. Na minha perspectiva, no futuro, os advert games que são propaganda, poderão ser um meio mais efetivo de propaganda. No caso, as propagandas do futuro serão mais interativas, criativas e irão puxar para o consumo do produto. No caso, serão mais eficazes no seu propósito.